A nota técnica emitida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa, orientando os hemocentros de todo o país sobre o prazo e também as medidas de segurança para a doação de sangue após a dengue. Sobre essa recomendação, nós conversamos com a hematologista do Hemocentro de Parnaíba, a Mariema Bona. Vamos acompanhar. A triagem de candidatos à doação de sangue e seus componentes tem restrições por conta de pessoas infectadas pela dengue e que não podem doar de pronto, pois precisam observar um tempo de recuperação da doença. Esta é uma orientação do Ministério da Saúde através de norma técnica aos serviços de hemoterapia. Saiu agora a norma técnica da Anvisa falando a respeito sobre pacientes com dengue e candidatos à doação de sangue. Então, o que a gente recomenda é que os pacientes que tenham dengue comum, casos mais leves de dengue, venham doar após 30 dias da recuperação de saúde plena, após ser recuperado do quadro de dengue, venham doar 30 dias após. Os pacientes que tiveram dengue mais grave, dengue hemorrágica, com sangramento, com queda de plaquetas, aí esses pacientes realmente têm que esperar 3 meses, 180 dias para poder vir fazer sua doação. Então, basicamente foi isso. Pacientes também que tiveram relação sexual com pacientes com dengue ativa também devem esperar esse prazo de 30 dias após a relação para vir fazer sua doação. Se uma pessoa receber sangue contaminado com o vírus da dengue, há uma probabilidade de 38% de que seja infectada e desenvolva os sintomas da doença após a transfusão. Portanto, a atenção das pessoas se faz importante. A doação é um ato de caridade, de amor ao próximo, e a gente tem que garantir 100% a segurança dessa doação, que quem vai receber essa doação realmente vá se beneficiar e não corra o risco de ser contaminado numa eventual doação, numa eventual transfusão. O doador deve informar ao serviço no hemocentro caso tenha resultado confirmado de dengue ou apresente sintomas como febre ou diarreia até 14 dias após a doação. É importante visitar os serviços de hemoterapia, conhecidos como bancos de sangue, para verificar se estão aptos a doar sangue com segurança. Dessa forma, podem ajudar a salvar vidas. Os casos de dengue continuam sendo registrados e principalmente mortes sendo notificadas aqui no estado do Piauí. Viviana, a gente tem um detalhe aí sobre a quantidade de casos e incidências de alguma forma real emitida pela Secretaria de Saúde do estado? Helder, a última nota da Secretaria de Segurança do Estado afirma que os casos, infelizmente, têm aumentado e a tendência é de que haja ainda uma preocupação em relação ao aumento dos casos, porque passado esse período chuvoso que a gente está finalizando agora do mês de maio para o mês de junho, muita água ainda fica acumulada, a temperatura se eleva porque a gente já vai entrando aqui no período mais quente no nosso estado, e esse acúmulo de água aliado a uma temperatura mais elevada é um ambiente, digamos assim, ideal para que os ovos das fêmeas depositados nesses locais eclodam, eles se multipliquem ainda mais. Portanto, é necessário que haja ainda essa preocupação em relação à contaminação pelo mosquito da dengue, visto que a gente vive esse período transitório da chuva para o período mais quente do ano. E, infelizmente, foram registrados duas mortes recentemente por conta da dengue, não aqui em Parnaíba, mas na capital Teresina. Uma mãe e uma criança de apenas 5 anos morreram vítimas da doença, numa condição grave ali, em que a doença se apresentou e, tragicamente, tirou a vida dessa mãe e dessa criança de apenas 5 anos. Além disso, algumas cidades de regiões aqui
do Piauí específicas foram beneficiadas com a entrega já de uma parte das vacinas destinadas contra a dengue. E, infelizmente, segundo a Secretaria de Saúde, a procura da população dessas cidades que receberam as doses ainda é baixa, o que também demanda uma atenção. A Parnaíba não está dentro dessa área considerada mais preocupante no quesito da contaminação da dengue, mas contudo, isso não nos deixa mais à vontade em relação a essa situação, já que a problemática da dengue vem atingindo de forma grave o país, várias regiões do país, desde o início do ano. Agora, apesar da alta nos casos da dengue em todo o estado do Piauí, a vacinação ela segue ainda em baixa. Brigou-se muito para que essa vacinação da dengue chegasse para esse público prioritário e, apesar disso, as pessoas têm procurado ainda de forma muito insuficiente os postos de saúde para essa vacinação. Aqui no estado do Piauí, inclusive, esses municípios dos territórios Entre Rios e da Chapada das Mangabeiras já iniciaram essa campanha de imunização. É o território que é ali mais afetado e que tem registrado o maior índice desses casos da doença, por volta ali dos municípios Saúde do Piauí, Leopoldina e também municípios como Miguel Alves, também já registraram casos da dengue. A orientação era vacinar 10 anos, depois 11, depois passou para 12, mas está inclusive abrindo, porque a busca continua ainda muito pequena nesses municípios que são aí atendidos pela Secretaria Estadual de Saúde. O caso dessa médica e do filho de 5 anos ficou bastante evidenciado e ganhou grande repercussão no estado do Piauí, o caso dessa mãe e desse filho que estão em investigação e acenderam esse alerta, e ainda assim vem essa recomendação da Anvisa para que as pessoas que tiveram dengue tenham aí as suas restrições e resguardos quanto à questão da doação de sangue. O certo é que a crise da dengue ainda é uma constante no estado e, apesar da nossa planície litorânea, em especial a cidade de Parnaíba, não está registrando um índice elevado de casos, a gente precisa nos resguardar com todas as orientações pertinentes quanto ao combate do mosquito Aedes aegypti. O uso do repelente, a varrição ali dos quintais de casa, a organização, retirada de entulho e também essa retirada desses materiais que possam acumular água tanto dentro das dependências quanto também ali nos arredores fora dela. Helder, inclusive aqui acompanhando a participação dos nossos telesseguidores pelo YouTube, o canal da TV Costa Norte no YouTube, a Eliane Vieira, que nos assiste de Luiz Correia, claro, nos desejou uma boa tarde a todos e enfatizou que a mãe, a mulher que morreu em Teresina era inclusive médica e o filho mais velho dela também está internado, é uma criança de 12 anos. E as últimas informações que nós tivemos é que, por conta da gravidade, ele teve que ser encaminhado para São Paulo, já numa tentativa aí desesperada da família salvar a vida, pelo menos, dessa criança de 12 anos, já que a mãe e o filho mais novo, de 5 anos, infelizmente, vieram a óbito por conta dessa doença que, infelizmente, se alastra pelo país. Então não dá para descuidar, prevenir a dengue é essencial.